Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de sorrir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se do abraço, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar, tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Olá, meus amigos, programa Filosofia do Espírito. Estamos aqui mais uma tarde de sábado para trabalharmos um tema sugerido por nossa irmã Dora. Hoje nós vamos trabalhar um conceito de filosofia denso, conceito daqueles que tem substância, que tem densidade filosófica, o conceito de tempo. E o tempo é um senhor cultuado há muitos milênios, né? Nesse trecho do Eclesiastes que eu acabei de ler, eu não entendi o recado da minha diretora, que já estava no ar e não percebi. Então fiz vocês ficarem aí ouvindo um dedilhado nonsense do violão. Mas para a gente cantar um pouco do tempo hoje. O tempo é uma divindade, segundo as tradições afro-brasileiras, e recebeu do nosso querido Caetano Veloso uma das homenagens, uma das orações mais lindas. Vamos ver se a gente consegue desempenhar aqui a... És um senhor tão bonito quanto a cara do meu filho. Tempo, 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 vou te fazer um pedido. Tempo, 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 tempo. Compositor de destinos, tambor de todos os ritmos. Tempo, 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 entro no acordo contigo. Tempo, 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 tempo. Por seres tão inventivo e pareceres contínuo. Tempo, 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 és um dos deuses mais lindos. Tempo, 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 que sejas ainda mais vivo no som do meu estribilho. Tempo, 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 ouve bem o que eu te digo. Tempo, 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 peço-te o prazer legítimo e o movimento preciso. Tempo, 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 quando o tempo for propício. Tempo, 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 de modo que meu espírito ganhe um brilho definido. Tempo, 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 e eu espalhe benefícios. Tempo, 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 o que usaremos para isso fica guardado em sigilo. Tempo, 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 apenas contigo e comigo. Tempo, 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 e quando eu estiver saído
para fora do teu círculo. Tempo, 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 não serei nem terás sido. Tempo, 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 tempo. Ainda assim acredito ser possível reunirmos-nos. Tempo, 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 num outro nível de vínculo. Tempo, 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 tempo. Portanto peço daquilo e te ofereço elogios. Tempo, 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 nas rimas do meu estilo. Tempo, 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 tempo. Caetano Veloso. Oração ao tempo. Eu fiquei muito satisfeito de podermos investigar esse tema. Eu vou tirar um pouco aqui do reverb, que já falaram que estava reverberando, Patrícia, eu sei, mas é que eu tinha colocado um reverb aqui mesmo. Por favor, amor, pode baixar aí. Eu tinha botado aqui um reverbzinho para o violão, para a voz não ficar tão esquisita. Eu gostaria de fazer um agradecimento de público, né, para a nossa irmã Dora, que sugeriu esse tema, porque o título do nosso estudo hoje é o tempo de colher. E como fala aqui o Eclesiastes, esse trecho que eu li no início é do Eclesiastes 3, um livro do Velho Testamento. E vão, por favor, me dando o feedback do som aí, que eu mudei tudo. Então pode ser que a gente fique com um pouco de diferença de som. Mas me dá um feedback, por favor. No Eclesiastes 3, a gente tem a informação. Dizem que o Eclesiastes é um livro do rei Salomão, um livro da sabedoria, né? O autor da sabedoria também. Há controvérsia se é dele ou não, mas a gente aproveita o que é bom e deixa de lado controvérsias infrutíferas, né? Tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Estão dando o feedback aí que o som está bom. Muito obrigado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de adoecer, tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir, de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se do abraço. Isso significa que este Senhor tempo, como Caetano fala, és um Senhor tão bonito como a cara do meu próprio filho. O poeta fala, nós somos filhos do tempo. E a beleza do tempo mostra a própria beleza da criação. Os filósofos entendem o tempo e o espaço como dois entes da razão, no interior do qual todos os objetos, todas as coisas se revelam e se mostram. Então, a filosofia do conhecimento, sem o tempo e o espaço, não existe conhecimento. E eu trabalho muito com a filosofia de Kant, de Immanuel Kant. E o Kant, na sua obra Crítica da Razão Pura, deduziu ser o espaço e o tempo duas intuições da razão, mas duas intuições objetivas puras. Esse é o termo exato que ele usa, são intuições puras. Por quê? Porque a noção, a intuição do espaço e o tempo, elas são inatas no ser racional. O que significa isso?
elas não dependem da experiência do mundo, mas, junto das categorias, diz Kant, o espaço e o tempo são as próprias condições da experiência. Ou seja, como que nós poderíamos falar de materialismo filosófico? Ou seja, que todos os nossos conhecimentos, todo o nosso conhecimento decorre da experiência no mundo, da experiência empírica, como fala o materialismo filosófico. Se espaço e tempo prescindem de qualquer experiência, na verdade, segundo Kant, eles são condições fundamentais, se encontram na base de qualquer experiência objetiva. São inatos, portanto, diz Kant. E esse inatismo ninguém consegue explicar. A neurociência divertente materialista tenta demonstrar que isso são recursos do próprio cérebro, adquiridos pela evolução das espécies através da seleção natural, e que a capacidade racional seria, portanto, decorrência das funções sinápticas cerebrais. Nós já refutamos isso com suficiente dedicação de tempo nas aulas anteriores. Quem quiser, o irmão, a irmã que quiser constatar isso e depois estabelecermos um diálogo, um debate mais aprofundado, por favor, eu remeto às aulas anteriores, porque o tempo que a gente vai falar aqui é o tempo em que nós nos encontramos no sentido moral da humanidade. Como fala aqui o Eclesiastes, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo em que trabalha? Essa é uma pergunta para nós hoje, o que nós estamos fazendo do nosso tempo. E o tempo é importantíssimo, né? O filósofo Martin Heidegger, o seu tratado de filosofia é Ser e Tempo. Contraposto pelo filósofo espírita Herculano Pires, com a sua grandiosa obra também, o seu tratado de filosofia espiritualista, que é O Espírito e o Tempo. Então a gente vê a importância disso. E nós vivemos no mundo, na vida corrida contemporânea hoje, o que nós estamos fazendo do nosso tempo? Ao que nós estamos dedicando o nosso tempo? Como nossa proposta aqui é de autoconhecimento, quanto tempo do dia a gente se dedica a nos conhecer? Mas, como a nossa proposta é de autoconhecimento profícuo, um autoconhecimento, como diz Sócrates, conhecimento, todo conhecimento só faz sentido se for para nos auxiliar a adquirirmos virtude. Virtude como a força viva da alma, no sentido de cumprir o dever. Se todos nós já temos condições de definirmos para nós qual é o dever de todo ser racional, como já fez Kant, que é ser livre. E nós, enquanto estudantes da filosofia espírita, sabemos que o dever do cristão é o dever de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Se nós, como diz o filósofo hebreu, o apóstolo Paulo, se eu sei que eu sou um espírito, por que eu não ando como um espírito? Por que eu não vivo como um espírito? Ou seja, por que eu dedico tanto tempo aos objetos do mundo, inclusive o meu próprio corpo, que é um objeto do mundo, enquanto eu já sei, ou pelo menos eu já desconfio, que eu não sou do mundo, como espírito infinito que sou? O que eu estou fazendo do meu tempo? Ao que eu estou dedicando o meu tempo tão precioso? Ontem falávamos a respeito do aborto e uma irmã confessou a sua felicidade de ter conseguido sustentar uma gravidez, uma gestação de risco, uma gestação perigosa, contra todos os prognósticos médicos, e teve a grata satisfação de ter a presença do seu bebê, do seu filho, da sua filha, por 50 minutos, viva do seu lado. Um tempo preciosíssimo para a nossa irmã. E ao que eu
apresentei a minha versão, falei, mas a gestação do Espírito não dura 9 meses. O que dura 9 meses é a gestação do corpo. O tempo de 9 meses é o tempo de uma gestação orgânica, biológica. Porque o tempo de gestação do Espírito dos nossos filhos, na relação com a maternidade, é o tempo que dura do desencarne da anterior existência no mundo à próxima fecundação do ovo, do óvulo, que vai gerar o corpo desse nosso filho. Então, se a preparação reencarnatória de cada um de nós em estados normais de reencarnação leva 3 a 4 gerações, como diz o Deuteronômio, Velho Testamento, eu sou o Pai, eu sou o Deus de Isaac, de Jacó e de Abraão, que puno o pecado dos filhos, ou seja, corrijo as faltas do próprio Espírito na 4ª geração, que significaria que nós viríamos, hoje que estamos encarnados na 4ª geração nossa, como bisnetos nossos mesmos. Esta gestação espiritual, o tempo dessa gestação é de 60, 80 anos. É esse tempo precioso que nós estamos utilizando com o quê? Com o conhecimento de nós, o conhecimento fisiológico, das minhas resistências físicas, da minha capacidade física. Eu gosto de correr, já faz alguns anos que eu não corro por causa das hérnias de disco. É isso que eu estou me dedicando a mim? Eu sou o meu corpo? Essas são perguntas fundamentais que a gente tem que fazer. Porque senão a gente vai dedicar muito mais tempo àquilo que é importante numa existência encarnada, como o corpo, por exemplo, a alimentação, a diversão, o lazer, os relacionamentos físicos, né? E a mim, como ser de sentimentos, sobretudo e especialmente, o espírito que somos todos nós. Se eu já sei que sou um espírito, por que eu não ando como um espírito? Por que eu não vivo como espírito? Dizendo como Sócrates, por exemplo, quanta coisa tem no mundo, ele andando pelo shopping center, a Ágora de Atenas, quanta coisa tem que eu não preciso. O que estamos fazendo do nosso tempo? Cuidai primeiro do reino de Deus e da sua justiça, de Jesus. Dedica mais tempo a conhecer-se como um ser espiritual que está no mundo, mas que não é do mundo, como garante Jesus. Se vós fosseis do mundo, o mundo vos amaria mais do que eu, mas não como antes do mundo eu vos escolhi para estardes no mundo, eu vos amo mais do que o mundo. O Caetano faz essa série de reflexões. Eu não sei, eu já ouvi, mas não confirmei isso, que o Caetano tem formação acadêmica em filosofia. Não sei se tem mesmo formação acadêmica em filosofia. Sei que ele é um baita de um filósofo, né? E profundo conhecedor da filosofia acadêmica. É dele a frase famosa: se você tem uma ideia incrível, é melhor fazer uma canção. Está provado que só é possível filosofar em alemão, exatamente porque a língua alemã é precisa no significado dos seus termos, né? E eu aproveito essa letra do Caetano para a gente fazer uma investigação aqui de qual está sendo a nossa relação com o tempo, com a existência, como seres espirituais no mundo, isso eu chamo de existência, e com a vida, que é aquele tempo que começou nas mãos de Deus e que não terá fim. O tempo da vida é infinito, tem começo, mas não tem fim. O tempo de Deus como Criador é eterno. É uma diferença, há uma diferença muito grande entre o tempo eterno e o tempo infinito. Eterno é só Deus, porque Ele não tem um tempo inicial nem um tempo final. Espíritos, nós somos infinitos, nós temos um tempo original, inicial, que é o momento da criação
de nós mesmos como seres inteligentes por Deus. Esse tempo não nos pertence ainda, nós não temos condições de acessar o momento do tempo universal em que Deus nos criou. E sabemos que o tempo final nós não teremos, porque vai ser infinita a nossa existência, como infinitas são as possibilidades evolutivas do espírito. Mas o Caetano diz, na primeira frase, né, é estética, é uma relação estética com o tempo. És um senhor, primeiro já tem reverência aqui, o tempo é um senhor. A gente fala isso, né? O tempo é senhor de tudo. Caetano reconhece isso, o tempo és um senhor tão bonito, a estética e a filosofia estética, quanto a cara do meu filho, né? A relação, né, de beleza, a estética do tempo com a estética da criação. Vou te fazer um pedido, tempo, 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 compositor de destinos, ou seja, o tempo pode determinar o nosso destino no mundo. Há muita gente que questiona, fala, bom, se nós fomos criados para sermos perfeitos, não há liberdade no mundo, portanto, né? Não há liberdade dos seres criados, e isso não é verdadeiro, porque nosso destino já está de fato traçado, e não, como disse o Cazuza, na maternidade, né? Mas por Deus. Pode ser na maternidade, sim, né? Metaforicamente falando, as mãos de Deus é a divina maternidade para nós. Os nossos destinos já estão traçados, é a perfeição, para retornarmos para a maternidade, de onde nós saímos quando nos sentimos já madurinhos, mais adolescentes ou pré-adolescentes, e que não precisávamos mais dos cuidados diretos do divino Criador. E o Caetano diz, és compositor dos destinos, sem dúvida. Mas a liberdade, o arbítrio de construção desse destino para nós é exatamente o tempo. Porque se o destino já está traçado, a perfeição relativa de todos os seres inteligentes criados, no entanto, o tempo de realização desta jornada de vida é nosso. Portanto, há arbítrio livre, sim, na realização do nosso destino. Porque o tempo de realizarmos as nossas potencialidades de autodivinização encontra-se inteiramente sob o nosso alvitre, o nosso próprio arbítrio livre. Então, é isso que mostra a grandeza do Criador, porque ele determina o fim, mas ele não determina nem o meio, nem o tempo de realização. Ele nos dá as condições originais, as potencialidades de autodivinização, e nos deixa livre para escolhermos o caminho e o tempo de realização desta autoconsciência plena. Só que a gente, quando se entende senhor de nossos próprios destinos, a gente se desvia dos caminhos mais eficientes em encurtar esse tempo de realização da vida plena do Espírito. Então, quando o Caetano diz que é compositor de destinos, o tempo, é verdade. Ele arranja, compõe, né, harmônica ou dissonantemente os nossos próprios fatos existenciais. Mas somos nós os próprios maestros dessa composição do nosso destino. Tambor de todos os ritmos. O tempo é senhor de todas as coisas materiais, como de todos os seres imateriais, porque o tempo age sobre a matéria, mas age também de forma muito dinâmica sobre o espírito, sobre a inteligência. E aí o Caetano se rende, entro num acordo contigo. Não é bom lutar contra o tempo. Caetano é muito sábio nesse acordo com essa divindade.
por seres tão inventivo e pareceres contínuo, né? Esta é a grande sacada da filosofia. E não conheço muito também, mas a teoria de Einstein, do espaço-tempo como uma entidade única, né? Espaço e tempo são duas intuições puras, segundo Kant. Já todo ser humano, todo ser racional já vem com elas. Nós sabemos que isso é uma aquisição, o conhecimento das categorias, lá que o velho Aristóteles deduziu e que o Kant trabalhou, isso é do espírito. Inteligência, memória, cognição, sentimentos, emoções não são atributos cerebrais, mas do espírito. É o ser cognoscente, é o ser vivente, é o ser senciente, é o ser de sentimentos, é o ser consciente e o espírito autoconsciente. É inventivo o tempo e nós podemos usá-lo, porque ele permite toda a criatividade possível. Só que o uso que a gente faz dessa permissividade do tempo depende da nossa vontade boa ou da nossa vontade equívoca ainda. Depende do nosso sentimento já em conformidade com a virtude, mas depende também das nossas sensações em conformidade vinculadas aos vícios. Então a inventividade do tempo é neutra. Quem faz o bem ou o mau uso dessas potencialidades temporais é o espírito, é o ser consciente, né? E pareceres contínuo. O Kant tem uma dedução do conceito de felicidade, eu já falei isso aqui também, né? Viu? Falando isso, aliás. Felicidade é a satisfação plena no presente e no futuro de todos os nossos anseios existenciais. E aí ele pergunta, quem é que pode garantir isso? Eu posso estar plenamente satisfeito no presente, no momento presente, né, que é muito comum, muito em moda hoje, a gente fala, tem que viver o momento presente. Eckhart Tolle, né, o autor do momento, desse conceito, do momento presente. Kant diz, quem pode garantir que todos os seus anseios, estando satisfeitos no presente, amanhã vão estar também? Então, este não é um critério, diz o Kant, né? A posse da satisfação de todos os anseios, atendimento, não é uma ideia de felicidade, porque se você não tiver a garantia de que amanhã ou depois de amanhã vai estar satisfeito também com essa posse das coisas do mundo e das relações, se você não tiver garantias disso, de que amanhã vai estar plenamente de posse disso, você vai ficar angustiado, você vai ficar ansioso. E aí vai desperdiçar o seu tempo de relação com as pessoas, de sentimentos e com as coisas que você conquistou, pela ansiedade. Então, essa inventividade do tempo depende do uso que a gente vai fazer, porque ele parece contínuo. E às vezes essa aparente, na verdade é realmente contínuo o tempo, né? O tempo é a medida de todas as coisas. O tempo é a medida do nosso próprio conhecimento. Quanto mais tempo nós passamos aqui, quanto mais anterior é a nossa criação, naquele momento que pertence a Deus, quando nos criou, cada um de nós, quanto mais tempo de criação nós temos, mais evoluídos nós somos. Por isso que Jesus disse, eu e o Pai somos um, eu sou. Quando Abraão foi criado por Deus, aquela inteligência já autoconsciente, que revestiu aqui no planeta a personalidade de um dos patriarcas do povo hebreu, Abraão, Jesus diz, quando Abraão foi constituído, eu já era, ou seja, ele já era autoconsciente, porque Jesus, o Espírito que investiu aqui a personalidade de Jesus, foi criado antes que Abraão, que o Espírito, né, que o princípio inteligente que evoluiu e se transformou em Abraão. Então, a continuidade do tempo
sem dúvida, ele é eterno, é uma criatura de Deus. Mas nós temos apropriações de parcelas do tempo. E a continuidade, a longevidade da vida, por exemplo, que o Kant indaga, vai ter alguém que vai dizer que felicidade é uma vida longa aqui no mundo. Ele vai falar assim, a vida longa enfermo sobre uma cama, isso é felicidade? Poderia ser o contrário, abreviar esse sofrimento, isto sim seria felicidade para uma pessoa nessas condições. Então, além de ser inventivo e contínuo, o tempo é neutro. Quem vai fazer o benefício ou o malefício no tempo, de si próprio, no tempo, somos nós, a consciência. És um dos deuses mais lindos. E é mesmo, né? O tempo é cultuado, tem ponto no candomblé, faz-se oferenda para o tempo, canta-se para o tempo e se faz oferenda para o tempo no candomblé. Então é um dos deuses mesmo para o povo da tradição iorubá. Que sejas ainda mais vivo, aí ele está pedindo a colaboração do tempo, né? A inspiração do tempo. Que sejas ainda mais vivo no som do meu estribilho, na música, na minha composição, na minha inspiração, né? Porque a arte, diz o Kant, a bela arte, como é uma música como essa do Caetano, a bela arte é a forma de nós alcançarmos o sentimento do sublime, que é para ele o sentimento estético. O sentimento do sublime a gente experimenta diante de uma bela arte, uma bela música, uma poesia maravilhosa como essa, nos transporta, diz o Kant, para a transcendência, ou seja, eleva-nos enquanto seres para além da mera realidade mundana. É essa a função da bela arte, diz Kant, tanto da bela arte natural quanto da bela arte cultural, como faz o Caetano aqui. Ouve bem o que eu te digo. Tempo. Peço-te prazer legítimo e o movimento preciso na construção da minha arte, diz o Caetano. E o movimento preciso. O prazer legítimo aqui é este, a gente pode interpretar, não sei exatamente ao que ele se refere, mas este prazer de descobrir-se para além do mundo, né? Na estética, no sentimento estético, e no caso nosso aqui, numa filosofia espiritualista, para além da existência no mundo, uma existência da consciência infinita que é o espírito. Quando o tempo for propício. Essa propicidade, né? A propriedade do tempo que o Caetano pede aqui, ele pede o prazer legítimo e o movimento propício. Quando o movimento preciso, quando o tempo for propício. Tempo propício para nós realizarmos a colheita. Esse é o objetivo do nosso estudo de hoje. Mas colheita do quê? Vamos tentar ver. De modo que o meu espírito ganhe um brilho definido, diz o Caetano, né? E eu espalhe benefícios. Eu não sei se o Caetano é espiritualista ou se ele é adepto da filosofia materialista, mas aqui é um trecho da música da mais sublimidade espiritualista, né? Do mais elevado sentido espiritual. Meu espírito ganha um brilho definido. Seja claro, seja justo e honesto na sua existência espiritual. Faça brilhar a sua própria luz, diz Jesus, né? Não se acende uma luz, ou seja, não se esclarece alguma coisa e se coloca debaixo da mesa. Não, mas quando uma luz for acesa em nós, a nossa obrigação é elevarmos cada vez mais alto para que ela alcance a mais pessoas. Que o meu espírito ganhe um brilho definido. Seja o meu sim, sim e o meu não, não.
né? Não fazer como o apóstolo Paulo, o filósofo Paulo, no começo da sua trajetória, quando ele indagava: por que eu, sabendo ser um espírito, eu não vivo como um espírito, eu não ando como um espírito? Por que eu faço o mal que eu não quero e não faço o bem que eu quero? Ainda que seja para mim mesmo. Que isso seja um brilho consciencional, que o nosso esclarecimento a respeito de nós mesmos seja definido e espalhe benefícios. Não que a gente fique na dúvida: eu sou o quê? Eu sou corpo, eu sou alma, eu sou espírito, de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou? A definição deste brilho de vida, dessa nossa luz, depende, como o próprio Jesus fala, e busca o conhecimento, mas o conhecimento da verdade, o conhecimento profícuo, que vai te revelar como uma criatura infinita, como espírito, como essência espiritual infinita. E aí nosso brilho de conhecimento, de autoconhecimento, vai poder ser esclarecido a tal ponto de iluminar as pessoas que nos cercam, né? E aí eu vou espalhar benefícios, como fala o Caetano, inquestionáveis, através da prática da fraternidade, da solidariedade humana, da caridade. O que usaremos para isso fica guardado em sigilo. Essa realização do ser pleno, né? Essa plena realização autoconsciente, o que a gente vai usar para realizar esse dever, né? Porque isso é um dever de toda criatura, fica guardado em sigilo, fica entre eu e você, tempo. Não preciso ficar alardeando. Para isso já tivemos os profetas, né? Podemos pensar assim. Fica guardado em sigilo apenas contigo e comigo, diz o Caetano. Não saiba, diz Jesus, a tua mão esquerda o que a direita fizer. Não precisa ficar fazendo propaganda das suas atitudes, das suas ações, já em conformidade com a virtude da caridade, do amor em ação. Fica guardado o tempo contigo, entre eu e você, tá? Jesus fala isso: quando quiseres orar, quando quiseres entrar em relação com o Pai, vai no recôndito do seu quarto, que pode ser tanto o seu dormitório, na solitude, quanto o seu quarto espiritual, a morada espiritual, onde se encontra de fato o reino de Deus, que não vem com formas exteriores. Então é maravilhoso isso aqui que o Caetano fala. O que usaremos para isso, para que o meu espírito brilhe e eu espalhe benefícios, fica guardado entre você e eu, tempo, contigo e comigo, em sigilo. E aí ele vai dar aqui uma referência para nós, de uma interpretação da roda do tempo como a samsara, a roda reencarnatória, né? E ele vai dizer: quando eu tiver saído para fora do teu círculo, e quando eu tiver saído para fora do teu círculo, tempo, não serei nem terá sido. E aí ele mostra aqui a justificativa para a minha desconfiança dele ser um filósofo existencialista, né? Na linha de Jean-Paul Sartre e de Martin Heidegger. O que é o existencialismo? O ser só existe e se realiza aqui, no mundo. Não há o ser transcendente, não há a alma, não há o espírito, né? E aí o Caetano diz: quando eu tiver saído para fora do teu círculo, que a gente pode interpretar como essa roda reencarnatória, ou este círculo de vida existente, segundo o materialismo existencialista de Sartre, aqui no mundo, né? Não serei, nem terás sido. Aqui essa frase é bem nietzschiana, né? Ou bem heideggeriana.
O ser, de Sartre, né, na verdade, do Heidegger é o ser e o tempo, do Sartre é o ser e o nada. Quando Caetano diz, quando eu tiver saído para fora do teu círculo, ou seja, quando eu tiver morto, não serei, ou seja, não existirei mais enquanto um ser, um ente que participa do ser, e nem terá sido tempo, porque não vai existir mais nada. Isto é a filosofia nietzschiana, né? Na raiz e na ponta do cabelo, né? No dedão do pé e na ponta do cabelo, essa frase do Caetano. Mas aí ele vai fazer uma dúvida, ele vai apresentar uma dúvida existencial aqui. Ainda assim, diz ele, acredito ser possível reunirmos-nos, tempo, num outro nível de vínculo. Se na estrofe anterior, no verso anterior, ele se alinha com os filósofos existencialistas e biologistas, aqui ele fica dentro de um contexto que a gente pode considerar espiritualista. Ainda assim, eu acredito ser possível reunirmos-nos num outro nível de vínculo, não num nível de vínculo material, mas num nível de vínculo, sem dúvida nenhuma, conhecendo como artista o Caetano, num nível de vínculo sentimental. E aí é exatamente isso que os espíritos nos dizem que acontece conosco quando a gente desencarna. A gente abandona o vínculo consanguíneo, o vínculo social, o vínculo familiar, e se reúne exclusivamente em decorrência do vínculo sentimental. São os sentimentos que nós carregarmos daqui para o outro lado da vida, no mundo espiritual, que vão determinar o vínculo que nós vamos estabelecer. É o vínculo sentimental. Sentimento se reúne com idêntico sentimento. E é isso que fazem as várias moradas na casa do Pai, como diz Jesus, né? E aí ele encerra a sua poesia, a sua filosofia. Portanto, peço-te aquilo e te ofereço elogios, tempo, nas rimas do meu estilo. Não é sublime essa obra? É sensacional, eu fiquei muito feliz de... Ontem uma nossa irmã, quando eu falei que a Dora tinha sugerido o estudo de hoje, o conceito de tempo, aí acho que foi a Cá Nunes, uma outra irmã, que cantou um trechinho da música do Caetano, por isso que eu me inspirei a tentar interpretá-la aqui. Mas é o tempo de nós escolhermos o quê? Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer. Eu vou pedir para a minha diretora buscar o meu celular, porque eu não trouxe. E eu não vou conseguir falar com vocês, porque ela me manda eventuais perguntas que vocês tenham mandado, comentários, né, deduções, reflexões. Ela me manda pelo WhatsApp, porque eu não tenho condições de ficar aqui ao vivo. Eu não consigo mascar chiclete e caminhar. Então, para mim, seria impossível ficar participando do feed de notícias aqui, dos comentários, e ao mesmo tempo refletir e expor sem me perder completamente. Então, a minha diretora, que é a Dil, a minha esposa, ela comunica as perguntas para mim através do WhatsApp. Aí eu pego, e eu esqueci de trazer o meu celular para cá. Mas a pergunta que eu faria para nós hoje, para que o nosso estudo não fique simplesmente numa filosofia estéril, como diria o Kant, mas que nos auxilie no conhecimento do verdadeiro, que nos libertará, segundo o filósofo Jesus, é um tempo de colher já. E de colher paz, de colher amor. Foi isso que Jesus veio mostrar para nós. Ele veio mostrar o caminho para a verdade e para a vida, e ninguém retorna para o seu Criador, de onde saiu, se não for por esse caminho que ele veio nos mostrar. Esse é um caminho de amor. Ele veio nos mostrar como aprendermos a amar, como realizarmos o amor. Ele diz: a paz vos deixo, a paz vos dou. Nós estamos nessa trajetória como espíritos infinitos. Obrigado. Só Deus sabe a quantos
bilhões, quantas parcelas do tempo infinito, do tempo eterno. Nós fizemos a nossa trajetória de vida pelo esforço próprio. Portanto, fomos nós que nos construímos, usando o tempo de Deus. Somos nós que fizemos exatamente tudo aquilo que nós somos, com nossos vícios, mas também já as nossas capacidades de divinização, de autodivinização. A virtude, a força da alma por excelência. Então, o que nós estamos colhendo aqui? Nós já tivemos profetas divinamente inspirados antes de Cristo. Moisés, né? Krishna, Siddhartha Gautama, Lao Tse, todos os médiuns, os rishis que receberam em psicografia os Vedas, os Vedantas. Há 8.000 anos atrás, nós tivemos Zoroastro na Pérsia, um profeta que deduziu, recebeu a informação primeiro, a receber a informação do Deus único. Nós tivemos Sócrates, Platão, que Kardec, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, demonstrou a identidade da filosofia de Sócrates, da moral de Sócrates, com a moral do Cristo. E aí veio ele próprio, encarnou entre nós, para nos mostrar o caminho da libertação. Libertação do quê? Libertação da dor. E como a gente se livra da dor? Livrando-se do apego, como diz o Buda. Sendo caridoso, como ensina Jesus, amando ao inimigo. E aí ele nos dá a chave. Perdoa 70 vezes, 7 vezes, ou seja, perdoa quantas vezes for necessário para o seu irmão, que tem um tempo menor de criação do que você, por isso que ele ainda não aprendeu o que você já sabe. Não cobre dele o que ele não tem para te dar, perdoe, liberte-se. E nós já temos 2.000 anos destes ensinamentos. Nós aproveitamos nesses 2.000 anos passados, esse tempo, eu não sei, não fiz o cálculo, mas faça um cálculo, em dias, em horas, porque tempo de 1 hora a gente realiza muita coisa. Quantas horas tem 2.000 anos? O que nós aproveitamos desta seara bendita que Jesus plantou, semeou, abriu para nós com tanto sacrifício. Ele que já tinha todo o tempo de Deus nas suas mãos, dedicou 33 anos humanos para convívio conosco. Os seus amigos pouco aproveitaram. A gente vê isso na história dos 4 evangelhos. Mas nós já temos 2.000 anos, enquanto eles tiveram 3 de convívio com Jesus. Nós já temos 2.000. O que nós estamos fazendo desse tempo? O que nós estamos colhendo hoje? Porque o que interessa para nós, que os Espíritos nos ensinaram, é que toda a moral do Cristo é para a gente realizar a nossa potencialidade já, para sermos felizes já. Ou seja, sermos virtuosos, resistindo à influência nefasta das coisas e dos espíritos ignorantes do mundo. Esta é a colheita que eu quero propor. Num mundo em guerra, eu ouso colher paz. Porque o divino filósofo Jesus, o Cristo de Deus, já distribuiu à mão cheia essa paz. Mas eu tenho que recolher. Ele distribuiu humildade. O mundo só distribui arrogância. Não. Quem eu estou escolhendo seguir? O mundo, que não me ama mais do que Jesus, como ele garantiu, porque nós não somos do mundo, antes do mundo ele nos escolheu para o mundo, ou a humildade que ele bem-aventurou no Sermão do Monte, que vai nos dar a libertação e, portanto, a paz definitiva. Ele nos dedicou a paz
Mas o mundo está em guerra. O mundo exterior e muito do meu tempo de vida, meu mundo interior é em guerra. Por quê? Porque eu desconheço-me enquanto um ser infinito espiritual. O que eu estou fazendo do meu tempo? Buscando cultura mundana? Cultura acadêmica que só vai me fazer perder na vaidade? Ou estou buscando cultura espiritual que vai me libertar? Que é imperecível. Os dons, os valores espirituais, os bens, os tesouros espirituais, são aqueles que Jesus recomenda. Angarie, recolha, acumule tesouros onde a traça não rói, a ferrugem não corrói. Dentro de mim, tesouros do Espírito, que libertam, não tesouros do mundo, do orgulho, da vaidade, do egoísmo, que me aprisionam. A colheita é minha. Toda a plantação já foi feita. A seara é do Cristo. Agora nós temos que ter aquilo que Ele nos sugeriu no Sermão do Monte. Nós temos que transformar a nossa vontade ainda mundana, que já foi cega, já é bem evoluída a nossa vontade. Nossa vontade já foi cega na origem da nossa criação. Ela já foi vegetativa no reino das plantas, onde nós estagiamos. Ela foi instintiva no reino animal e racional, por onde nós também estagiamos. Mas hoje ela já é autoconsciente, a nossa vontade. E a nossa vontade pode, como reivindica o movimento iluminista, ser esclarecida, para que nós consigamos transformá-la em boa vontade. E aí, portanto, ela ainda esclarecida, ela vai ser iluminada, porque já vai aprender o amor. O que eu estou colhendo? O que eu estou fazendo do meu tempo? Essa é a pergunta que eu deixo. Não tem resposta para isso, a não ser no íntimo de cada um. Ninguém tem a pretensão de dar receita para isso. Senão, o divino médico curador de todas as almas, que é Jesus. Foi isso que ele veio fazer. Agora é para ele trazer o caminho aberto para a verdade e para a vida. Mas ele já tinha realizado plenamente as suas capacidades. Ele já podia dizer: eu e o Pai somos um. Paulo, o apóstolo, começou a sua trajetória lamentando não conseguir realizar a sua potencialidade de autodivinização, mas no final conseguiu dizer: agora já não sou eu mais quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. E nós? Paulo fez isso em 30 anos, mas andou 16 mil quilômetros. A gente conhece um pouco da história do Paulo, né? Basta estudar. Francisco de Assis realizou. São Vicente de Paulo realizou. Martinho Lutero realizou. Siddhartha Gautama realizou. O Buda realizou, né? Então eu vou deixando esta pergunta, o que eu estou fazendo do meu tempo, para nós. E eu vou começar a responder umas perguntas, que nossa aula hoje vai ser curta, meus irmãos, que eu tenho uma palestra às 20 horas hoje lá na cidade de Novo Horizonte. Um abraço para o Tavinho, nosso amigo lá de Novo Horizonte, da região. Às 20 horas eu estou lá, então são 16 horas, eu vou responder as perguntas aqui, os comentários valiosos dos nossos irmãos, sem me deter muito, devido a essa urgência. Mas já agradecendo, muito obrigado pela participação de vocês. O Jorge Gevran diz: o templo é implacável. Penso e me corrija. Sem dúvida, se você desperdiçá-lo, ele pode ser implacável, mas ele pode ser também ser benevolente pra caramba, Jorge. Mas ele cobra. Ou nós, com a consciência que nós temos já do tempo, é que nos cobramos, não sei. O tempo nosso vale ouro, diz a Dora. É isso aí, Dora. Vale, é o bem mais precioso que nós temos aqui, porque é através dele, no espaço da reencarnação, que a gente realiza a nossa potencialidade, toda a nossa programação reencarnatória. Por isso que o tempo vale ouro. A Nilza, oi Nilza, esteve com a gente ontem. Tempo de plantar e tempo de colher. Nós estamos plantando desde que fomos criados.
E desde que Jesus veio abrir a sua seara, nós também estamos plantando, né? Agora depende da nossa dedicação e do nosso horário que a gente fez, né? A Michele do Rosário Silva: infelizmente passamos escravos do capitalismo. É isso mesmo, a gente é muito infantil, a gente deixa o capitalismo nos ganhar. Exatamente isso, bela leitura, Michele. Existe um consumismo em busca da felicidade interior, e é a inocência nossa, né? Porque Jesus já falou, felicidade não vem com formas exteriores, felicidade vem de dentro para fora, é dentro de nós que a gente tem que buscar. Voltar os nossos olhos para nós mesmos, para o nosso sentido íntimo. É este o grande desafio no mundo hoje. Absolutamente tudo é no tempo de Deus, diz o Jorge Chevron, encarnados e desencarnados. Muito obrigado, Jorge. O tempo de Deus é universal, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Ana Cláudia: Paulo de Tarso soube aproveitar muito o tempo. Soube, Cláudia, ele correu atrás do tempo dele, né? Ele correu atrás do tempo dele. E eu estou aqui ainda. Adora: a utilização desse tempo nos é permitido por Deus e é de supra importância para a nossa evolução. Sem dúvida nenhuma, Dora, a gente está aqui felizes aqueles que já estão no tempo do mundo. Porque aqui é a única forma ainda, nas relações humanas, fraternais, solidariedade humana e principalmente de caridade, que é o amor em ação, que a gente faz o melhor proveito do nosso tempo. Porque fora disso, não tem libertação, não tem paz, não tem felicidade. A Patrícia Gibim: Paulo, independente dos caminhos, o final já está determinado, ou seja, os meios interferem, mas não mudam os fins. Não. Mas dói às vezes, Patrícia, os meios que a gente escolhe, porque voltar atrás, a gente não volta. Os espíritos já nos mostraram isso. O espírito não involui, ele estaciona. Por isso que eu digo, às vezes a gente escolhe uns meios existenciais para experimentar o conhecimento das coisas aqui, e aí os meios interferem, mas não mudam os fins. O fim último, não. O fim último, que é a perfeição, esse não muda, esse foi determinado pela lei do progresso, foi determinado por Deus. Mas o fim existencial, sem dúvida nenhuma que muda. As más escolhas do uso do tempo que a gente faz determinam o fim dessa existência. Saudável ou doente, feliz ou infeliz, no tempo certo da encarnação, ou antecipando, através de suicídio voluntário ou suicídio inconsciente. Os meios interferem, sim. Mas como diz o Chico, nosso sábio filósofo Chico Xavier, eu não posso voltar ali e fazer um novo começo. Mas eu posso, ainda estando aqui, determinar e realizar um novo fim para a minha encarnação, sem dúvida nenhuma. A Claudinha: oi Claudinha, o tempo é o sábio instrumento da alma. Só ele tem a resposta. Por mais que nos desesperemos, ele sempre nos traz a resposta certa. Sem dúvida nenhuma. Mas Jesus recomenda a oração, que é para a hora que ele chegar, a gente identificar, né? Muito bem lembrado, Claudinha. O Jorge faz a seguinte colocação: na sublime e generosa oportunidade que temos da reencarnação, muitos não aproveitam a grande oportunidade desse tempo preciso para nos corrigir de equívocos de existências passadas. É isso mesmo, nós estamos aqui para isso, para reconstruir o que nós destruímos, para soerguer aqueles que nós derrubamos. E temos um tempo limitado para isso, na encarnação. Por isso que não podemos perder tempo com besteira. O tempo, na realidade, é contínuo mesmo, diz a Nilza, sem dúvida. Nós é que somos fracionados na análise das nossas existências no tempo. O tempo de Deus é diferente do nosso, diz a Patrícia Gibim. E a virtude da paciência é uma das mais difíceis. Se é. Eu hoje faço meditação, mas quando comecei, achava um desperdício de tempo. Na verdade, é o tempo mais precioso que eu dedico a mim mesmo, né? É o tempo de relações
de convívio com a minha família, e o tempo que eu convivo comigo mesmo, e o tempo de prece que é o meu convívio com Deus. Tem que dividir bem o tempo que a gente tem aqui, porque dá para fazer de tudo. A Ana Cláudia diz na colheita de nós mesmos. É isso mesmo, Ana. O Tavinho, Luiz Otávio, as reflexões do apóstolo Paulo são maravilhosas, sem dúvida nenhuma, Tavinho. Nós vamos estar juntos hoje, se Deus quiser. A Elizabeth Alves, Samsara, quantos precisam tomada de consciência deste ir e vir? É exatamente isso, Elizabeth, a Samsara, este ir e vir na roda da reencarnação, segundo a filosofia budista e hinduísta. Aquilo que Santo Agostinho falou na sua obra Confissões, lá atrás, no século IV da nossa era cristã. Santo Agostinho, nas suas Confissões, ele diz assim, se lamentando, o Santo Agostinho, o Espírito, né? Agostinho de Hipona, ele diz lá, por que, meu Deus, deste lado cá do universo necessitamos ainda tanto de regresso para progresso? Exatamente isso. Este ir e vir que diz a nossa irmã Elizabeth Alves. A Cá Nunes. Oi, Cá, você viu que eu lembrei de você? Foi você mesmo que falou do templo do Caetano ontem, não foi? Roda da Sansara, fluxo incessante de renascimentos através dos mundos, para cumprirmos a lei do progresso. Exatamente isso, Cá. A roda da reencarnação. A Carla Morena. O que Nietzsche quis dizer com Deus está morto? Assim, você faz umas perguntas para mim aqui também, né, cara? O Nietzsche, em um resumo bem chão, bem rasteiro, o Nietzsche não quis dizer que Deus, como a essência, né, a substância, o absoluto, estaria morto, porque seria uma contradição dele, né? O que é imaterial, na sua essência, não se decompõe, não morre, portanto. O que ele queria dizer é que a própria igreja é que matou a nossa vontade de Deus. Ele fala no livro dele, O Anticristo, que ele chama o cristianismo do veneno que entorpece a vontade de poder das pessoas, de crescer, de superar a simples condição humana, o Übermensch, que ele fala, né? O que foi confundido com super-homem, não é nada de super-homem, é além do homem que o Nietzsche fala. E que a moral do cristão não é a moral do perdão, diz o Nietzsche. A moral da igreja não é a moral do perdão, mas a moral é do ressentimento. Nisso ele tem toda a razão, né? Porque a gente, como cristão, vive falando assim, tudo bem, você me fez mal, eu sofro, mas você vai para o inferno. Nosso espírito já falando, você vai para o umbral. O Nietzsche tem toda a razão. E ele disse, se não fosse a igreja, esse veneno cristão é libertador, até eu tomaria. O problema é que, diz Deus, está morto, que a própria igreja matou a nossa vontade de nos relacionarmos com Deus. Eu acho que é isso, Carla. Perdão, palavra-chave, diz a Dora. Sem dúvida nenhuma, Dora. Se cada ser pudesse aproveitar seu tempo semeando amor ao próximo, que maravilha seria, não? Sem dúvida nenhuma. Esse é o objetivo e nós vamos conseguir realizar. O tempo é nosso. Ah? Essa pausa foi proposital. Dora faz paz, mais amor, igual a Deus. Sem dúvida nenhuma. O problema é nós realizarmos essa equação, né? Nós conseguimos atender o primeiro requisito, paz, e o segundo, amor. Como que nós angariamos isso, como que nós desenvolvemos isso em nós para alcançarmos a Deus? Caridade, não há outro caminho. A Claudinha diz o seguinte, Cláudia Bug, se nós nos amássemos mais e assim nos amaríamos ao nosso próximo como a nós mesmos, distribuindo, pois nos confundimos com melindres. Mas aí é a vaidade, né, Cláudia? O orgulho, o egoísmo, a doença do eu individual, a doença do meu umbigo. O egoísmo é a doença do ego. Você tem toda a razão. A Ana Cláudia Prado diz, ser feliz com o que temos, sem querer mais e principalmente o do próximo. Por isso que o Sócrates era feliz. Dizer, quanta coisa tem que eu não preciso. Faz um exercício hoje, Claudinha. Dá uma andada aí. Primeiro, mas dá uma andada a pé, tá? Não adianta pegar o carro. Comecemos a fazer um exercício de desapego, porque o Buda diz que a causa, a raiz de todo sofrimento é o apego. Eu posso ter as coisas, mas eu não posso ser apegado.
a elas. Porque senão eu perco a minha autonomia da vontade, a minha liberdade, diz Kant. E o principal apego, o mais forte apego que nós temos, devido ao orgulho, à vaidade e ao egoísmo, é o apego a nós mesmos, a nossa personalidade. Não, ninguém me passa para trás. Eu não aguento desaforo de ninguém. Eu não engulo sapo. Não precisa engolir sapo. Simplesmente, se alguém vem te dar um sapo, você não recebe. O sapo continua sendo da pessoa. Mas aí a gente tem que ser brando, manso de coração, puro de sentimento. E essa é a nossa dificuldade. Temos que despertar interiormente, diz o Otavinho. É isso mesmo. Despertar para a nossa essência espiritual. E depois o resto fica fácil. Mas precisa se convencer disso, né? A gente não está convencido ainda que é espírito. O próprio Paulo dizia, se eu sei que eu sou espírito, porque eu não ando como espírito. Se nós que estudamos a doutrina espírita, reencarnacionista, nos perguntássemos, se eu sei que eu sou um espírito reencarnado, por que eu não ando como espírito reencarnado? Porque eu não vivo dando valores àquilo que tem valor essencialmente para um espírito reencarnado. Por que eu vivo no mundo como se fosse uma existência só, aqui, acabou e pronto? São perguntas que a gente tem que fazer. Cada um com o seu tempo, diz a Roseli. É isso mesmo, Roseli. É isso que nos vai dar condições de aprendermos a perdoar. Porque cada um tem um tempo de aprendizado. Não adianta eu ficar exigindo do outro. Nós vamos falar sobre a força do perdão hoje lá em Novo Horizonte. E eu vou explorar bastante esse tempo. Cada um com o seu tempo. É o tempo do perdão, porque o outro não sabe o que faz. Ele tem um tempo dele. Nós temos o nosso tempo de aprendizado. E naquele campo, talvez maior do que ele. Então, temos que perdoá-lo. A Ana Cristina diz o seguinte, há muita gente precisando de um pouquinho só do nosso tempo. Sem dúvida nenhuma, um pouquinho só do nosso tempo poderia salvar muita gente, Ana Cristina. É isso mesmo. Em prol do necessitado de amor, carinho, atenção, que às vezes está dentro da nossa própria família. E a gente não enxerga. A Sueli Juliane, oi Sueli. Professor, uma pessoa que guarda dinheiro para quando morrer, deixar para os herdeiros. Não dá nem para arrancar um dente. Diz que só quando eu morrer é o que eu posso fazer. O que eu posso fazer para ajudá-la? Orar, minha irmã. Orar muito. Orar muito. Porque é o apego. Às vezes nós damos desculpa para nós mesmos, sendo avaros, mão de vaca, como eu falei ontem que a minha esposa é mão de vaca, brincando com a nossa estilista. Falei, minha mulher não dá tchau, né? Não gasta dinheiro, evidentemente que brincando, né? A gente confunde previdência com avareza. A gente corre o risco de perder uma oportunidade de ajudar alguém, de salvar alguém, pensando, não, eu tenho que deixar para os meus filhos. Quem pode garantir que seu filho vai estar vivo amanhã? Quem? Então temos que agir hoje. Hoje é que a gente tem que buscar realizar a caridade, porque o necessitado pode não chegar até amanhã, né? São Vicente de Paulo fala isso no Evangelho. Nós temos que ir atrás do necessitado, porque às vezes ele não tem condições de chegar até nós para receber a ajuda que nós já estamos dispostos a dar. A Claudinha fala o seguinte, a tal da reforma íntima. Lá vem a lei 909 e 919. Tem outra saída, Claudinha? Não tem, né? Esta é a mais prática e eficaz. Conhece-te a ti mesmo e realiza-te a ti mesmo como ser divino. Autodivinização. O Ricardo Severino dizia o tempo em que estamos na depressão. Tempos de ignorância, Ricardo. Ignorância em relação à nossa origem em Deus e à nossa destinação em Deus. Ignorância em relação à nossa essência espiritual, que não morre, que estamos aqui de passagem para aprendizado da lei de amor. É isso que está gerando essa epidemia de depressão. Perdeu-se esta referência a respeito do que somos nós, espíritos imortais, infinitos, em trânsito de aprendizado. Quando a gente se convence disso, e de que nós e cada um é um espírito reencarnado de fato, que não é a primeira e nem será a última encarnação, vai desaparecer a depressão. Mas a gente não se convence disso porque a gente não estuda,
a gente não se dedica ao conhecimento da verdade e a gente não ora para afastar os doentes espíritos do nosso lado. Por isso que a gente se deprime. Então o tempo da depressão é um tempo de ignorância espiritual. A Marie Claire diz o seguinte: você recomenda um livro sobre a história do apóstolo Paulo? Eu recomendo, Marie Claire, brincadeira à parte. Mas não está pronto ainda. É que há 2 meses atrás eu recebi uma encomenda da minha editora para eu escrever um livro sobre o apóstolo Paulo. Mas, indubitavelmente, o livro Paulo e Estevão, do Chico Xavier, do Espírito Emmanuel, é a obra definitiva a respeito da vida e obra do apóstolo Paulo, sem dúvida nenhuma. Paulo e Estevão, Marie Claire. A Dora faz o seguinte: enquanto estivermos presos no tempo da máquina, nunca teremos tempo para o real tempo espiritual. É isso mesmo, Dora. E eu encerro a nossa aula de hoje com esta sua colocação tão preciosa, tão em conformidade com a verdade. Enquanto nós estivermos presos à máquina aqui, a esta roda viva do material que nos é imposto, porque a gente permite, porque não reflete, porque a gente não oferece resistência à influência do mundo, nós não vamos despertar para a nossa essência espiritual. Então, eu me despeço de vocês. Tem mais alguma pergunta? Você está enviando, Dil? Ou acabou? Agradecendo de coração mais essa oportunidade de nós estarmos aqui refletindo. Com todo o meu sentimento, esse tempo que vocês dedicam aos nossos estudos e o tempo que eu me dedico também aos nossos estudos, a Dil, minha esposa, que seja frutífero na proporção do Evangelho, uma colheita de 100 por 1. Quanto mais nos esforçarmos, menos tempo nós perderemos com dores e sofrimentos, com a ilusão do mundo. Essa é a recomendação do Divino Mestre, para buscarmos o conhecimento da verdade. E esta vai nos libertar. Muito obrigado, minhas irmãs, meus irmãos, mais uma vez, e um bom fim de semana para todos. Namastê.